Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, a pauta vai ser arte, livros, joias. E para contar um pouco mais da sua história, dos seus projetos, eu tenho aqui fiz um convite muito especial para uma amiga minha lá da Universidade Fevale, que eu conheci ela lá, a Liliane Araújo Mancebo, ela que é artista plástica, joalheira e design, que se dedica à arte em suas tantas possibilidades expressivas e estéticas. Ela ama, então, a história, ama a arte, é também apaixonada pela natureza, pelas viagens, adora nadar em ambientes que sejam inspiradores para a construção das suas artes e suas joias. Eu tenho um prazerzão de chamar aqui a Liliane Mancebo. Liliane, seja bem-vinda ao programa Vale TV. Beijão. As pessoas inspiram. Super contente em estar participando. Foi uma surpresa, uma alegria grande receber teu convite. Ai, que maravilha! Nós também vamos ter aqui uma aula muito importante. Então, quem está com a gente, fica aqui e vamos escutar a Liliane aqui, que tem muito papo bom hoje, tá? E olha só, para a gente iniciar, a gente vai falar sobre muitos assuntos, né? Inclusive dos teus livros, Lili, mas eu queria que tu falasse, assim, para as pessoas que ainda não te conhecem, vamos conhecer um pouco mais da Liliane, né? Essa artista, essa mulher aí cheia de ideias, né? Conta para a gente um pouquinho da tua trajetória profissional. Então, eu gosto muito de desenhar e de escrever desde garota, né? Então, as primeiras lembranças que eu tenho assim com a arte é fazendo os meus coloridos. Eu preferia sempre um horário que não tivesse ninguém por perto para eu poder me concentrar e desenhar. E escrever também. Eu sempre gostei muito, principalmente assim, quando foi chegando o período de adolescência, de escrever, pensar sobre as coisas, sobre mim, o que dava, o que era bom, o que não era. Então, é uma coisa que faz parte de mim, né? Da minha vida, assim, desde sempre. E depois eu escolhi seguir a profissão de artista, me inscrevi no vestibular para artes. Eu queria também fazer arquitetura, mas era uma concorrência enorme, um curso de arquitetura na Universidade Federal, e eu escolhi fazer artes, e foi uma grande escolha, porque eu entrei num mundo, assim, muito rico, né, muito interessante. E depois eu fui para Minas Gerais, quando eu fiz a conclusão do meu curso, porque eu queria conhecer o Brasil, eu queria conhecer a arte, assim, que a gente tem ali no Sudeste brasileiro, né? Claro que a arte brasileira, a gente vê em todo lugar, mas é que ali foi o começo de tudo, né? E eu nasci no Rio de Janeiro, então eu queria voltar um pouco para as minhas origens ali daquela região. E foi lá que eu descobri a joalheria. Olha só, que Eu interessante. nunca pensei em fazer joias. Foi uma coisa assim, de seguir, né, a minha intuição a respeito das coisas que me interessam. E quando eu cheguei lá, a minha ideia era fazer decoração de interiores, seguir na área da arquitetura. E aí eu encontrei aquele mundo maravilhoso das gemas e joias do Brasil, que está lá em Minas Gerais, e eu acabei me inserindo aí nesse setor de joias. Nesse meio. E que cidade exatamente lá em Minas tu ficaste, Lili? Belo Horizonte. Belo Horizonte mesmo, legal. Lá existia a Escola Mineira de Joalheria, que eu conheci num jornal da cidade, um jornal enorme, tipo o Estado de Minas, assim, ele é igual ao Estado de São Paulo, sabe aquele jornal grandão? Sim. Cheio de imagens, e foi lá que eu vi uma matéria sobre a Escola Mineira de Joalheria e resolvi conhecer a escola, e naquela mesma semana eu me matriculei, isso foi em 1992, e até hoje eu estou aí nesse setor. Ai, legal. Bom, e depois que tu terminou, Lili, essa tua... terminou, não sei nem se eu posso dizer, eu acho que a gente está sempre em evolução, né, Lili? Mas tu fizeste também mestrado e doutorado, né? Conta um pouquinho para mim. Doutorado ainda não? Ah, legal. Então tá. Conta um pouquinho sobre só um pouquinho da tua história. Daí tu vieste para Novo Hamburgo, porque eu te conheci aqui, né? Como é que foi essa vinda para cá?
Então, quando eu voltei, eu morei em Minas Gerais durante 7 anos. Quando eu voltei, eu visitei então as escolas que existiam em Porto Alegre de joalheria e comecei a dar aulas também no Ateliê Livre da Prefeitura, nessa escola que existia do César Coni, que é um joalheiro que não mora mais aqui no Rio Grande do Sul, mas enfim, ele tinha essa escola ali no bairro Petrópolis. E eu comecei a dar aulas e como eu tinha feito um curso de arte e educação lá em Minas Gerais, uma pós-graduação, e eu tinha pesquisado essa questão da semiologia na arte, quando eu soube do curso da Fevale, eu já era professora na Fevale desde 2002, quando começaram os cursos de moda no Brasil. Começou também ali na Universidade Fevale. E aí, quando eu soube desse curso, eu fui conversar com a coordenadora para saber se eu podia fazer alguma coisa na área da simbologia, do uso das joias. E aí ela me apresentou a professora Denise, e foi aí que tudo começou. E aí eu me inscrevi no curso, e na primeira disciplina eu fiquei encantada com o livro do Gilberto Freire, né, Casa Grande Senzala, que era a matéria da disciplina. E aí eu falei para a professora, olha, eu quero fazer com base nessa teoria do Gilberto Freire, a minha análise sobre o uso das joias a partir das nossas heranças, né? Ibéricas, africanas e indígenas. E assim o meu livro está dividido também, igual o livro dele, em 3 partes. Muito massa. Ô, Lili, olha só, para as pessoas que não, que querem conhecer um pouquinho mais da tua parte de escritora, né? Tu tens um livro que se chama Guia Prático para o Desenvolvimento de Joias, né? Que tu já escreveste já há 14 anos. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar de um lançamento. E eu queria convidar as pessoas para assistir agora, junto aqui, uma vinheta desse livro, né, Lili, que está muito lindo, e depois a gente começa a conversar sobre ele. Maravilha, Lili, que lindo! Vamos conversar um pouco então sobre esse livro Joias, Adornos para o Corpo. Tu já começaste a falar um pouquinho, né, que ele tem uma conexão aí com essa questão da nossa herança, né? Então, conta para nós como é que surgiu essa ideia, né, e o que te levou então a escrever esse livro tão interessante. Então, eu posso falar um pouquinho do livro anterior? Pode, sem Eu dúvida. era professora da Fevale, eu comecei dando os cursos de extensão na área de joias e desenho de joias. E quando eu fui convidada para dar disciplina dentro do curso de moda, a gente não tinha bibliografia básica. Então, a coordenadora do Centro de Design da Fevale me sugeriu fazer uma espécie de livro, né? Uma cartilha, ela me disse na época, mas ele foi se desenvolvendo e se tornou um livro. E aí, com a ideia de fazer mais um livro e de aprofundar o assunto relacionado à simbologia, então eu comecei a pensar que essas pesquisas que eu fizesse dentro do mestrado seriam uma base legal para eu fazer esse meu segundo livro, e foi o que eu fiz agora, né? Tudo que você fez, que você iniciou, né, foi com base na tua pesquisa acadêmica, do mestrado, praticamente, né? Sim, esse segundo livro, sim. O primeiro foi com base em toda uma experiência como aluna de joalheria, depois como profissional, né? Porque quando eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a atender várias lojas do setor joalheiro, criando joias para as pessoas que queriam joias exclusivas. E foi assim que eu comecei também a desenvolver as minhas próprias criações. E teve um momento que eu quis parar esse atendimento às indústrias e às joalherias e começar a criar as minhas coleções.
e coincidiu com o início do mestrado também, né, em 2013. Olha só. Que legal, que legal. E aí eu entrei de cabeça nessas pesquisas, além de começar a criar as minhas próprias joias, né? E eu começar a comercializar e tal. E me diz uma coisa, Lili, quanto tempo tu demorou para escrever esse livro, né? Eu sei que tu já terminou o mestrado já há um tempinho, né? E agora que tu tá lançando esse material, né? Como é que foi essa construção, então, desse processo? Então, esse livro, ele é a íntegra da pesquisa de mestrado, tá? A gente só tirou alguns anexos, né? Que eram importantes para a apresentação da dissertação, mas ele está todo inteiro ali. Ocorre que eu comecei a procurar editoras interessadas e não encontrava, né? Ou quando eu encontrava, o valor para o autor era um valor altíssimo, e eu fui esperando, né, a oportunidade de poder fazer esse lançamento. Por isso que demorou. E eu conheci uma pessoa que pertence a um grupo da Casa do Escritor. Isso foi em 2019, eu acho, ou 2020. E então eu entrei em contato, né, com o diretor da Casa do Escritor e descobri que poderia ser uma publicação sem custos pela Amazon, quer dizer, eu teria só os custos da edição propriamente dita, da diagramação do livro, né? Então, há um custo bem menor do que as outras editoras me pediam. É uma produção independente, então ela fica mais econômica. E foi isso, foi assim. Por isso que demorou. Aí depois veio a pandemia. Sim. E aí demorou bastante, porque eu tive que fazer as fotos em alta resolução de todas as ilustrações, retiradas de livros, de revistas. Então, eu tive que voltar às bibliotecas, onde eu fiz as pesquisas, né, na biblioteca da Fevale, principalmente, e com a pandemia tive que contratar pessoas de diversas cidades assim para fotografar para mim em alta resolução, pedir autorização para poder as pessoas entrarem nas bibliotecas, enfim. Mas uma boa parte dos livros eu tinha, né? Então também eu mesma consegui fazer as fotos e fazer a edição aqui com as meninas fotógrafas que me ajudaram aqui na cidade. Tu és de Ijuí, né? A Lili, ela tá lá em Ijuí hoje, né? Eu atualmente estou aqui, mas eu nasci no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, muito bem. E olha só, conta pra gente um pouquinho, Lili, assim, sobre essas fotos. Quantas fotos tu tens? Eu sei que teu livro, assim, tá recheado de muito material, desse material, né? Como é que tá isso? Assim, conta um pouco para nós, o que a gente vai encontrar nesse livro? Então, são mais ou menos 92 ilustrações. Eu digo mais ou menos porque algumas estão juntas, né, numa página. E eu tive que fazer algumas montagens assim. E ele é todo ilustrado, ele tem um primeiro capítulo que eu conto um pouco a história da criatividade humana relacionada a se vestir com joias, né? A se adornar com peças simbólicas, que sempre foram bastante simbólicas, né? Quer dizer, o amuleto, aquela peça que tem um significado especial e mágico para quem usa, e é a pessoa que escolhe aquele símbolo para ela, né? Isso vem desde as primeiras descobertas assim do homem em relação à natureza. No início era tudo uma coisa só, né? O homem queria estar tão próximo da natureza quanto a natureza estava próximo dele. Então, existe uma história belíssima em relação a isso, que eu pesquisei em vários autores também. Quer dizer, o Gilberto Freire foi um ponto de partida para elencar as nossas heranças principais, né, do período da colonização em diante. Mas muitos outros autores que falam sobre a criatividade e sobre a importância da arte enquanto ponte entre essa nossa entre o homem e a natureza, mas não a natureza das aves, das flores, não é isso, a natureza da vida, sabe? Então, foi uma pesquisa maravilhosa, e esse primeiro capítulo então traz essa evolução até a época do Renascimento, quando então
existe a descoberta do Brasil e começa, então, a formação do povo brasileiro. E, ô Lili, e essa questão das joias, né? Eu sei que tu tens uma produção própria também, né? Isso veio também dessa tua pesquisa. Como é que tu faz essa criação das peças mesmo físicas, assim? Fala um pouquinho para nós como é que é o teu autoral desse processo. Sim. Pois é, quando eu fiz a Escola Mineira de Joalheria, eu comecei a fazer peças para mim. Porque eu gostava, né, de me enfeitar desde pequena. E eu achei o máximo poder eu mesma fabricar joias, né, que eu pudesse usar. Depois eu comecei a atender algumas pessoas e depois eu comecei a atender lojas e indústrias. E a produção artesanal, ela é muito demorada, ela é muito cheia de detalhes, né? Tem a questão do desenho que a gente tem que adaptar ao metal, ao ouro, à prata. E durante muitos anos eu não fiz isso. Eu só desenhava e entregava os projetos para as indústrias ou para as lojas. Então foi um novo desafio que veio, como eu comentei antes, junto com as pesquisas de mestrado, e foi maravilhoso. E durante essas pesquisas eu tinha muita curiosidade sobre as nossas heranças ibéricas, principalmente a espanhola, porque a minha família veio da Espanha naquela época das grandes migrações, né, espanholas para o Brasil. Então, eu comecei a me encantar muito com a riqueza cultural, tanto de Espanha quanto de Portugal, e criei uma coleção, a coleção Arabesque, cheia de desenhos em espirais e tal. Ela começou ali, e até hoje eu desenvolvo peças, e é a coleção que as pessoas mais gostam, assim, das coleções que eu faço, além das coleções mais simbólicas, mais universais, né? Fazer a cruz, fazer a lua. Eu gosto muito de fazer essas joias simbólicas. Eu estou usando uma aqui que é relacionada à astrologia, a relação da Terra e a água. Que eu expus esse ano numa exposição coletiva aqui no Museu Antropológico de Juí. Que massa, que legal. Eu participo agora da Associação dos Artistas Visuais aqui da cidade, e a proposta era fazer relacionada à poesia. Então, eu confeccionei essa e mais uma, que é o fogo e o ar, que são complementares, né, dentro dos 4 elementos da natureza. Que legal. E é sempre uma conexão, né? Tu falaste numa coisa que, assim, se a gente for levar para outras áreas, né? Como a minha área também é mais administração, empreendedorismo, conexão das pessoas, né? A gente percebe o quanto a gente está mais perto de quem a gente faz total diferença para todos nós, né? Essa essência. E aí eu ia te perguntar, assim, numa construção dessas tuas peças, você faz alguma coisa personalizada ou tu faz as tuas peças e assim e as vende a coleção, enfim? Como é que funciona isso? Eu faço mais personalizadas. As pessoas me pedem o que elas querem. Eu faço o desenho para as pessoas visualizarem a peça e os detalhes. Elas olham, se elas querem modificar alguma coisa, eu modifico até que ela aprova o desenho, então eu fabrico. A maior parte do tempo é assim. Mas quando eu tenho alguma ideia, eu faço também. E se alguém se interessa, compra. Maravilha, muito bom. Isso aí. Ô, Lili, e outra coisa, assim, eu estava pensando agora, né, o quanto a essa vida do artista, né, e do joalheiro, ela tem algumas peculiaridades, né? Conta pra gente, assim, qual seriam os maiores desafios de uma carreira, para quem quiser, né, buscar uma carreira dentro dessa área? Olha, eu acho que, como em qualquer carreira, você tem que saber valorizar o seu talento, mas transformar ele numa especialização, né? Numa especialidade. Então, você tem que, no caso da arte e da joalheria, você tem que saber desenhar, você tem que conhecer as diversas culturas e os diversos artistas que já formaram esse planeta,
né, uma bagagem assim que a gente tem que procurar, porque enriquece a nossa bagagem também. E eu acho que isso serve para qualquer profissão, né? Você tem que procurar um desenvolvimento pessoal e daquela atividade para poder chegar onde você quer chegar, quer dizer, conseguir chegar perto de uma excelência, né? Naquilo que você se predispôs a fazer. E é importante que seja um talento que você queira desenvolver, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que diz, eu não sei desenhar, eu não sei fazer nada, não consigo pegar um lápis, não consigo fazer nada com um lápis de cor, mas é só uma questão de treino, sabe? E querer fazer, gostar de fazer. Mas, claro, que quando a gente nasce com um talento, a gente pode desenvolver ou não, né? Eu, no meu caso, quis desenvolver. Então, eu fui atrás de me aperfeiçoar, através do desenho, da pintura, da joalheria. Eu já estou louca para fazer novos cursos de joalheria, porque a gente sempre tem alguma dificuldade técnica que a gente tem que vencer, né? Então, tem que buscar os mestres, né? Cada um na sua área tem que ter um mestre para ir orientando e a gente ir se desenvolvendo, se sentindo orgulhoso daquilo que a gente pode oferecer para o nosso público. Legal. E eu tô vendo aí atrás de ti, eu disse para Lili, pessoal, aqui que as entrevistas que eu faço, elas não têm, elas têm um pré-roteiro, mas assim, ó, quando tem alguma coisa que começa a pulsar aqui, eu queria saber se foi você que desenhou esse quadro no teu fundo aí. Uhum, sim, É ele é teu? um quadro de 1,5 m de largura. Ele é quadradão, ele tem 1,5 m por 1,5 m. E aqui tem uma miniatura. Olha só. Eu faço muito com as paisagens aqui do Rio Grande do Sul. Que legal, muito bom. E, Lili, vamos voltar aqui à questão do livro, né? Tu achas, assim, em termos de... Tu que pesquisou tanto, né? Essa área das joias, enfim. O Brasil, ele é uma referência nessa temática, com autores, ou não? Como é que é esse contexto aí da parte mais acadêmica mesmo, né? Dessas pesquisas? Com certeza, o Brasil é uma referência mundial de criatividade, de originalidade na criação de joias. Os nossos designers ganham grandes concursos internacionais nessa área, muitas marcas, né, de grandes joalheiros também. E com certeza essas heranças que a gente teve contribuíram para isso, sabe? Porque se a gente estudar as origens ibéricas, toda a formação dos povos que formaram a Península Ibérica, Portugal e Espanha depois, é uma coisa espetacular. E a gente ganhou isso, né, com a vinda de portugueses e espanhóis para o Brasil. Além dos africanos, que vêm com toda uma carga simbólica muito grande no uso de adornos para o corpo, e aqueles adornos que ocupam o corpo inteiro, né? E é muito interessante, tu falaste em Minas, eu estive visitando Ouro Preto, né? E o quanto, né, essa cidade também traz muitas referências dessa África que está dentro do Brasil, né? Que nos compõe, né? E até nas igrejas, né? Os desenhos que os africanos faziam, né? De certa forma, lá para deixar sua expressão, né? E no início até eu falei que aqui tu disseste, a arte nas tantas possibilidades expressivas e estéticas, né? Então, olha quanta coisa interessante a gente tem aí para explorar, né, Lili, dentro dessa área, né? Com certeza. E depois tivemos os povos que já eram moradores, né, desse território, índios, né? Os índios, né? Isso Tem também. uma riqueza muito grande nessa questão dos adornos para o corpo, né? Todos aqueles rituais, né, que eles fazem, todas aquelas cores, aquele uso da natureza, né, das penas, dos pássaros e tal, e que a gente tem em profusão também, né? Tanto que se criou um termo que existe aqui no Brasil, que é a biojoia. É a joia feita com os elementos naturais, com a madeira, com as sementes, né? E eu trato isso no livro também. É uma abordagem bem, bem bonita, bem grande, e mostra realmente um Brasil riquíssimo, né? Nessa parte de adornos para o corpo.
É verdade. A gente tem tanta coisa legal, né, Lili, aqui no nosso Brasil, que é tão, às vezes até difícil. Eu fico até, de certa forma, incomodada quando eu ouço as pessoas falando mal, às vezes, do nosso país, né? E com tanta riqueza, com tanta cultura, né, latente e a ser explorada, e a ser valorizada pela gente, né? Acho que é por aí que as coisas podem mudar. Eu acho que a arte ela pode nos trazer para essa tomada de consciência, né, de quem somos, né, de que país estamos e o que a gente pode construir para o futuro, né? Com certeza, um dos meus principais objetivos de lançar essa minha dissertação como livro era justamente essa, mostrar para o povo brasileiro o quanto a gente deve se orgulhar das nossas origens portuguesas, espanholas, africanas, indígenas, e claro, eu tratei dessas, né? Porque foram as primeiras, mas nós temos uma riqueza muito grande proveniente de outras culturas também que vieram para o Brasil, né? Sem dúvida. Mas, Lili, a gente já está terminando aqui o nosso programa, é muito rápido aqui, 20 e pouquinhos minutos, já acabou, né? E eu queria que tu deixasse, Lili, assim, como é que faz para as pessoas comprarem o teu livro, né? E também deixar as tuas redes sociais. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Tá. Os livros vocês podem encontrar em qualquer portal de venda de livros, né? O Joias, Adornos para o Corpo, Expressividade e Simbologia, e o outro também, o Guia Prático para o Desenho de Joias, Bijuterias e Afins. Mas, digamos assim, que o portal principal seria o portal da Amazon, o portal da Amazon.com internacional, e o portal da Amazon.com.br nacional. Pode encomendar o livro impresso e pode também fazer o download do e-book, além do ler online, que aí você tem que ser assinante do Kindle, né, do Amazon Kindle, para poder ter o acesso. E as minhas redes sociais é Liliane Mancebo, no Instagram, no Facebook. Estou à disposição para o que precisarem também discutir sobre o livro, né? Me fazerem perguntas. Estou à disposição de todos. Que legal, que legal. E agora, Lili, minha última pergunta, e na verdade assim é um desejo, né, que tu deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né, sobre sobre teu sentimento, sobre tudo, né, sobre o teu livro, sobre essa profissão tão linda que tu tens, né, e enfim, uma mensagem positiva aí para a galera. Olha, eu pensei em deixar a seguinte mensagem: sigam as suas curiosidades, sigam as suas intuições, porque à medida que você vai seguindo elas vão te abrindo caminhos para você viver a sua vida de um modo mais intenso, cheio de motivação, de entusiasmo. Porque eu sou uma pessoa assim, eu quando começo a ficar triste, eu já penso em alguma coisa que eu possa fazer para mudar aquele panorama. E seguindo a minha intuição, as minhas curiosidades, eu sempre consigo vencer cada dia e vencer os meus objetivos também, sabe? Atingir. Esse livro é uma grande conquista, estou muito feliz. E quando eu escrevi um pouquinho dos bastidores dessa aventura, que inclusive está no livro também, eu me dei conta do quanto foi um fio, assim, sabe? Que eu fui seguindo até chegar em 2022 e poder publicar esse livro. Legal, muito bom. Muito bom, Liliane, e agradeço também as pessoas aqui que estão nos ouvindo pela Vale TV, nesse programa aqui muito legal, né, onde a gente pôde conhecer um pouquinho mais dessa artista, dessa escritora, dessa joalheira, meu Deus do céu, né? Assim, que nos traz muito orgulho, né? Traz aqui referências do Brasil, referências muitas vezes do Rio Grande do Sul, né? Um estado que a gente gosta tanto, né? Então, assim, agradeço de coração a todos e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.